a gente começa agora à tarde com um dado bem relevante, que é o seguinte: 74% dos brasileiros deixariam de comer carne pela saúde. Deixariam, não quer dizer que deixam, que vão deixar ou que vão deixar logo. Então é isso que a gente vai discutir aqui. Por que essa vontade existe, mas ela não se cumpre? Ou ela se cumpre, mas ela demora? Essa é a reflexão aqui no palco agora. Para isso a gente convidou uma especialista no assunto que está em duas áreas bem importantes para entender comportamento de alimentação: nutrição e psicologia. Então vamos receber aqui no palco a Paula Gandim. Paula, seja bem-vinda. Por gentileza, venha para o nosso palco da Naturaltech. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso evento. Para conversar com a Paula, a gente recebe novamente aqui no palco a Alessandra Lúlio. Alessandra, venha para cá. A Alessandra continua aqui com a gente nos próximos conteúdos também. Paula, a gente tem um presente para você, que é uma garrafa da nossa parceira Paco, que a gente está presenteando todos os nossos palestrantes, personalizada, tem seu nome, olha que linda. A Alessandra já tem a garrafa dela. Então agora, Alessandra, é com você. Boa. Bom, eu estou aqui meio que como moderadora, né? Então, primeiro agradeço quem está aqui e falar que realmente a gente é muito parceiro, né? Como Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB é parceira da Francal, organizadora desse evento, desde a primeira feira, né? A gente tem aqui uma parceria de anos em que a gente também coordena uma parte das palestras, então por isso estamos aqui. A gente criou um multirão aí de 4 aulas seguidas para falar sobre alimentação vegana, né, alimentação vegetariana estrita, e em diversas questões. Esse ano a gente trouxe, em vez de falar meio que o de sempre que a gente acaba falando, que não deixa de ser importante, né, que é a questão das proteínas, da vitamina B12 e tudo mais, então a gente mudou um pouquinho, né, a gente trouxe agora anteriormente 2 atletas olímpicos, a Amanda Schott, que está aqui, o Guilherme Abormai, trazendo a questão, né, do paradigma das proteínas e será que dá para ser esportista e ser vegano em alto rendimento? E agora, eu acho que na nossa conversa, o que motivou a temática dessa palestra, né, com a Paula, que é a gente, como Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente de tempos em tempos encomenda pesquisas de opinião pública para a gente entender os hábitos, os anseios, né, e com quem a gente se comunica e como que está o andamento, vamos dizer assim, do veganismo no Brasil. Então, no final do ano passado, a gente recebeu os dados numa pesquisa encomendada pela SVB com o Datafolha, sobre eu vou colocar para vocês. Quem são, né, qual é o hábito de consumo com relação ao consumo de carne, com relação ao consumo de alimentos de origem animal, e diversos dados saíram dessa pesquisa, né, a gente confirmou ali que a gente tem no Brasil 18% das pessoas brasileiras se consideram vegetarianas, né, e 7% se consideram veganas. Gente, é um público bem grande, né? E aí a gente foi um pouco além, só em vez de ficar quantificando, entendendo as motivações que levam as pessoas, né, ou se tornarem vegetarianas, veganas, ou também reduzir, ou pensar em reduzir o consumo de carne, né? E aí vem um dado que merece muita reflexão, né? 74% das pessoas do Brasil, né, uma pesquisa feita pelo Datafolha oficial em todo o Brasil, 74% dos brasileiros, né, deixariam ou estão deixando de comer carnes por conta da saúde, tá? Então, por isso, eu acho que a reflexão que eu trago, que a gente vai discutir aqui, né, primeiramente falando, quando a gente fala de veganismo, a gente está falando de algo que vai muito além, né, de nós. A gente está falando de uma escolha, né, que nós fazemos, principalmente pelos animais, por não compactuar com a questão, né, de toda a crueldade que envolve a pecuária. E outros saindo da alimentação, a questão dos testes em animais, entretenimento e tudo mais. Então, o veganismo ele tem uma pauta prioritária, né, o pivô da história, que é a questão da compaixão, do amor pelo respeito ao amplo respeito aos animais. E isso que motiva, teoricamente, as pessoas a virarem veganas. Mas quando a gente vai para uma questão de hábito de consumo de carne, a gente está vendo uma grande mudança. A gente, surpreendentemente, a maioria das pessoas não está deixando de comer carne por uma questão dos animais e também por uma outra questão de bastante ênfase nos últimos tempos, que é a questão ambiental. Nós sabemos que os alimentos de origem animal, principalmente as carnes vermelhas, elas têm um impacto muito grande para serem produzidas, né, no meio ambiente, emissão de gases, em uso de água,
está diretamente ligada ao desmatamento dos principais biomas do Brasil, principalmente a Amazônia. 90% da Amazônia, dos desmatamentos da Amazônia em 2023, 2024, pelo MAP Biomas, 90% foi para a transformação da floresta em pasto. Isso tem a ver com o nosso consumo de hábito de consumir carne vermelha. Então são dados muito relevantes quando a gente fala de um aquecimento global, de uma crise climática que a gente está vivendo, desmatamento, ponto de não retorno da Amazônia. Na minha opinião, as pessoas devem dizer, gente, eu não quero compactuar com isso não, vou parar de comer carne. Isso é a minha opinião. Mas daí a gente vai perguntar para as pessoas por que elas deixariam de comer carne, e elas falam, não, é pela minha saúde. Então, ou seja, né, entre aspas, é um pouco controverso pelo fato de que há tempos atrás, a gente acompanha, né, os hábitos como nutricionistas e tudo mais, e a gente vê, né, o hábito e atender, assim, aquilo que as pessoas têm como hábito, e a maioria das pessoas tem medo de deixar de comer carne exatamente pela saúde. A gente vê que as pessoas, não, quando a gente fala assim, você é vegano, nossa, você não fica anêmico? Nossa, mas e as proteínas? Então, isso, paradoxalmente, eu trouxe que é curioso as pessoas estarem deixando de comer carne por motivos da saúde, porque sempre foi o contrário. A gente, como nutricionistas que trabalhamos com alimentação vegetariana, a gente tinha que ralar, suar para tentar convencer as pessoas que ninguém ia morrer se parar de comer carne, que não ia ficar fraco, que não ia ficar anêmico, né? Que não ia ter problemas de saúde. Aquela avó que fala, meu filho, meu neto virou vegetariano, agora, né? Que, meu Deus, estou com medo que vai ficar doente. Então, agora, por livre e espontânea vontade, obviamente embasado em alguma questão, que é o que a gente vai discutir, as pessoas estão deixando de comer carne pela saúde. E não pelos principais motivos que, normalmente, ideologicamente, levariam as pessoas a deixar de comer carne. Por isso que eu convidei a minha amiga, que arrasa, a Paula, né, que também é psicóloga, para a gente discutir sobre isso, sobre essa motivação e tudo mais. Vamos lá, Bora lá. Então, eu queria conhecer vocês um pouquinho só. Quem que é profissional da saúde que está aqui? Boa, tem vários. Nutricionistas? Isso. Tem algum médico aqui na sala? E a gente acho que o nosso objetivo com esse tema, como a Ale falou, foi, e eu estou mostrando aqui para vocês, deixa eu só ver, aqui, que é dar uma olhada para essa pesquisa primeiro, né, que foi encomendada pela SBB ano passado, e vocês veem aí que 74% das pessoas deixariam de comer carne por motivos de saúde, superando o meio ambiente, 43%, e a causa animal, 42%. E é a pergunta que eu deixei, né? Por que a saúde é a motivação predominante? Então, na nutrição vegetariana, a gente tem dois paradigmas, e talvez paradoxos, que é um lado, a gente tem pessoas que acreditam que o não consumo dos alimentos de origem animal gera mais saúde, enquanto que eu tenho um outro grupo achando exatamente o oposto, né? E tem a galera que está no meio que está falando assim, será que é melhor ir para cá? Será que é melhor ir para lá? Será que faz sentido isso, né? E qual que é o nosso objetivo, né? Falar um pouco do que a ciência vem mostrando para a gente, porque independente pelo qual desses motivos, ou por todos juntos, que alguém resolve fazer uma mudança na alimentação tão assim, é visceral, né, a mudança, deixar de comer carne, deixar de consumir alimentos de origem animal, você muda, e aí todos os aspectos da sua vida, você muda o seu lado social, você muda a sua casa, você muda a sua relação com as pessoas de alguma forma, o seu jeito de ver o mundo muda, a sua percepção sobre os outros animais, sobre o meio ambiente, sobre a sua... Então, ou seja, é uma mudança muito visceral. Então, por que esse pessoal que está no meio do caminho, que, ou seja, eu deixaria de comer carne, mas por que você deixaria de comer? Pela minha saúde. Vamos entender isso. Então, eu trouxe aqui para vocês um estudo que foi feito com 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. E quando esses estudos são feitos assim, a Lê sabe, né, e quem é profissional da saúde aqui, sabe que a gente tem várias formas de olhar os estudos, né? Tanto um estudo longitudinal que vai ver, nossa, quantas pessoas durante um tempo mudaram alguma coisa e qual foi o resultado. Então a gente tem várias interferências, mas ele é muito significativo, porque tem estatística por trás. Ao mesmo tempo, tem aquele estudo de intervenção, que é muito pontual. Então, eu vou
tomar essa água aqui, eu quero saber em 2 semanas o que acontece. Então, esses 2 tipos de estudos são muito importantes para a gente na ciência. E eu vou mostrar para vocês alguns que são desse ponto. E aí, peço a licença para os profissionais de saúde também entenderem a linguagem para a gente abordar todo mundo, mas é isso. Esse tipo de estudo mostra que padrões alimentares à base de plantas, e a gente não está falando necessariamente só de vegetarianismo, a gente está falando também de pessoas que reduzem muito o consumo, e talvez esse seja o grande primeiro passo de muitas pessoas. Então tem gente, né, vem lá e fala assim, nossa, parei da noite para o dia, não consigo mais. Quem fez assim? Quem já mudou a alimentação aqui? Ó, aqui. Da noite para o dia. E tem gente que fala assim, olha, parei de consumir carne vermelha, parei de consumir frango, parei de consumir peixe, e aí, às vezes, os derivados também. Existem processos diferentes como é para cada um. E o que é interessante de quando você está numa dieta quase vegetariana, você, em termos de saúde, muitas vezes você já começa a ver pessoalmente essas mudanças. E aqui a gente está falando de que padrões à base de plantas saudáveis, e a gente vai ressaltar muito isso, essa questão do saudável aqui, porque o nosso objetivo é trazer, né, nutrição vegetariana, né, na sua essência, benéfica para reduzir riscos e condições crônicas, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, que são as doenças que mais matam no mundo, mais do que qualquer outra pandemia que a gente possa viver, e se Deus quiser não vamos viver mais. É uma pandemia por ano. Exatamente. E com muito mais número de mortes, né? E quando a gente vê esses estudos dessa forma, a gente vai analisar, então, o que será que desse padrão mais vegetal está influenciando? E aí a gente vê que o consumo de mais proteína vegetal garante menos mortes ao longo da vida, enquanto que mais consumo de proteínas animais estão mais associados com as mortes ao longo da vida. Então é como se a gente começasse a pensar assim, que essa pessoa que está no meio do caminho, ela está pensando assim, então se eu começar a reduzir, pelo esse impacto dos estudos que a gente está vendo aqui, talvez seja mais interessante. Então o aspecto de saúde, que há 20, 30 anos atrás, né, quando a gente estava começando a falar disso, ou quando pessoas até anteriormente falavam sobre isso, o problema eram os riscos. Então mas se você não comer carne, você tem risco disso, risco daquilo. E aí a ciência foi começando a mostrar em populações que já mais longevas, que já tinham, né, o hábito de ter uma alimentação vegetariana, começaram a mostrar que não, peraí, tem algo bem interessante aqui com essas populações. Inclusive os adventistas foram um grupo, todo mundo olhou para mim nessa hora, vocês são adventistas ou não? Sim? Porque é uma população que foi muito importante para a história da alimentação do vegetarianismo em termos de estudos. A gente teve lá num estudo na década de 90, nos Estados Unidos e no Canadá, e depois eles repetiram esse estudo entre 2000 e 2010, que começaram a ver assim, dentro dos adventistas, que já tem essa ideia de não beber, não fumar, ter um estilo de vida mais saudável, e dentro desses, os que viraram vegetarianos ou veganos e os que continuaram numa alimentação onívora, tinham uma disparidade de saúde muito grande. Eu acho que é legal falar, né, para quem não, assim, de uma forma mais leiga, é muito complexo você organizar pessoas para você poder fazer um estudo. Exato. E acompanhar essas pessoas ao longo da vida dela durante muitos anos para a gente poder... A gente está falando, gente, de algo que é desenvolvimento de uma doença cardiovascular, que não é algo assim, tipo, tomei uma picadura pernilongo, fiquei com alergia. Não é assim. Né? Então, você imagina a complexidade que né, e o desafio que é você juntar pessoas, acompanhá-las durante o tempo com todas essas intercedentes. Então, quando você tem uma população que é uma população que se encontra, que se reúne, que normalmente estão juntos, por exemplo, você tem uma cidade na Califórnia que é Loma Linda, que ela tem uma predominância da religião adventista, em que você, inclusive na universidade lá, se junta essas pessoas. Então, os adventistas ajudaram muito a gente a enxergar, ter controle, conseguir
formar o que a gente chama um coorte, né, um grupo de pessoas, para poder analisar ao longo de tantos anos a intercedência da dieta que eles seguiam, né, na incidência dessas doenças crônicas. Né? E isso que era muito interessante, porque você tinha como tirar o aspecto estilo de vida, porque muita gente fala assim, não, mas o vegetariano não tem problema de saúde porque ele tem um estilo de vida bom. Não, realmente, o fato de excluir alimentos de origem animal tem um impacto. E é isso que cada vez a gente tem mais claro. A nossa, essa associação, ela é muito importante para a gente, né, que é a Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos, que desde 1995 faz pareceres e declarações a favor da utilização da alimentação vegetariana como uma possibilidade, desde que planejada, para que a gente pense em prevenção de doenças e inclusive uma nutrição adequada. Não estamos falando assim, então o cara vive super bem, mas ali a vida dele ali no dia a dia não é boa. Não, a gente está falando de uma nutrição adequada que garante tudo que ele quer fazer, desde o atleta até a criança, a gestante e o idoso. Eu acho que vale complementar, como a gente trouxe, né, ao longo de todos esses anos estudando nutrição vegetariana, a gente sempre vê a forma de abordagem sobre alimentação vegetariana de alguns pareceres, de algumas associações, de profissionais de saúde também, que é sempre o C. Né? Sempre uma abordagem de que você até pode ser, mas sempre tem um mas. Né? A gente fala assim, né? E esses profissionais de saúde que, né, nunca profundamente estudaram, até porque até tempos atrás a gente não tinha estudos publicados que mostrassem essas evidências que a gente tem hoje. Então, tiro ali coloco esses profissionais de saúde num lugar, né, de respeitar aquilo que eles não conheciam pelo fato de não ter dados. Mas, sempre tem um mas. Ou seja, então, quando veio uma academia de nutrição e dietética lá atrás e falou assim, não, a gente não precisa ficar colocando vários bullet points mostrando os possíveis riscos de você quer seguir uma alimentação vegana, alimentação vegetariana estrita, ok, mas tem que olhar isso, aquilo. Sempre alguma coisa assim, você assumir um negócio ideológico aí por sua conta e risco, só que você tem que tomar cuidado para você não ficar doente. Em linguagem popular. Agora não, quando eles publicam dessa forma, assim, não, eles não colocaram nenhum mas e colocaram assim, alimentação vegetariana estrita, bem planejada, ou seja, minimamente organizada, que tem que ser, porque qualquer alimentação tem que ser, né? Ela é benéfica à saúde. Inclusive, no parecer 2015, eles usaram uma outra palavra que pra gente foi um game changer. Que assim, ela é benéfica à saúde e ela pode ser usada como ferramenta de reversão dessas doenças crônicas. Tipo assim, como cura de doença através da alimentação. Que é bem arrojado uma academia de nutrição e dietética colocar que um modelo dietético tem a capacidade, isolada inclusive, de ser usado para reversão, por exemplo, de doença cardiovascular, de diabetes tipo 2, hipertensão, hipercolesterolemia. Isso é bem potente. Então a gente sai dos mas, né, e vem para mostrar a potência disso. E esse daqui, esse posicionamento que eu coloquei para vocês, ele é o de 2025, então é o mais atualizado. E para quem, assim, por onde eu começo? Eu quero estudar um pouco mais sobre isso, eu quero entender um pouco mais sobre nutrição vegetariana. É importante começar com esses pareceres, porque querendo ou não, eles têm ali um compilado de vários outros estudos e dependendo daquilo que for interessante, a gente pode sempre ir buscando. Então, eu recomendo não só esse, que é o mais atual de 2025, mas como todos os outros que foram publicados em relação à nutrição vegetariana da Academia de Nutrição e Dietética também, né? E vale lembrar que a Academia de Nutrição e Dietética americana é a maior academia do mundo em publicações, ou seja, é referência no mundo inteiro. A partir desse parecer, existem países, ou por exemplo, a própria a União Europeia, que passam, a partir desse parecer, a adaptar para as suas populações. Tá? Então, ou seja, e a gente está falando aqui, gente, de um grande conglomerado da ciência, né? Não é uma instituição. Várias instituições se juntam para criar esses pareceres. Então, a gente está falando de alto grau de evidência científica e não de opiniões, né? Exato. E aí eu trouxe justamente esses 3 tipos de estudos só para a gente dar uma aquecida, né? Mas resumidamente, o que a gente encontra hoje na literatura científica sobre aspectos preventivos de uma alimentação integral, né, que prioriza alimentos minimamente processados e vegetal.
né? O termo em inglês, né, Whole Food Plant-Based, significa exatamente isso. Então, quando você digita em sites, PubMed, sites de artigos científicos, publicações científicas, a gente tem um salto, né, de 2010 em diante, absurdo nesse tipo de publicação com esse termo, ou Whole Food Plant-Based, ou Plant-Based Diet também. E a gente vai encontrar esse tipo de artigo científico, tanto em relação à redução de mortalidade em doenças coronarianas, muito estudo sobre gestão de peso saudável, que eu quero falar aqui com vocês também, porque eu acho que é um aspecto bastante importante. A redução no uso de medicamentos e intervenções. Então, a gente tem estudos hoje mostrando com intervenção com dieta vegetariana, em que o grupo que seguiu a dieta vegetariana teve o mesmo resultado do que, por exemplo, alguém que tomou metformina para diabetes. Então, e a gente não está dizendo que o remédio é um problema. O que eu estou dizendo é que quem não quer o remédio talvez tenha uma solução mais simplificada e que depende inteiramente dela, né? Diminuição do risco de obesidade, de hipertensão, né, que é pressão alta, o colesterol alterado e todas as dislipidemias associadas. E também esse efeito muito interessante no controle de diabetes tipo 2, né, que inclusive tem vários estudos mostrando esse impacto. Essa figura aqui, que fala sobre alta densidade nutricional, minha amiga Lê gosta muito de falar sobre o assunto. Mas a gente não vai se adentrar muito, mas eu só queria deixar esse adendo. Quando a gente fala de alimentos de origem vegetal, a gente está pensando num alimento que confere muitos nutrientes em algo só. Então, quando você pega lá uma frutinha super pequena que tem um pigmento muito específico, a gente tem uma quantidade de nutrientes e fitoquímicos ali que tem um impacto muito grande na nossa saúde. E esse tipo de pigmento, esse tipo de fitoquímico, ele só é encontrado no reino vegetal. E aí, essa ideia da nutrição... Até porque ele é fito, né? Exatamente. Até porque ele é fito. É o próprio nome disso. Mas essa ideia de que a nutrição hoje é uma contagem de calorias, de que, e se você tiver ali 10 calorias de tal alimento é igual a 10 calorias, isso não existe. Esse é o impacto aqui que a gente está vendo na nossa nutrição. E mais nutrientes em menos calorias confere uma alimentação que talvez seja, sim, interessante para a gestão de peso saudável e prevenção de obesidade, que, querendo ou não, ela muitas vezes está como o primeiro alicerce do desenvolvimento de várias outras doenças crônicas. Então, falar sobre alimentos de origem vegetal é a gente entender esse conceito de alta densidade nutricional e, ao mesmo tempo, pensar o que seria baixa densidade nutricional, que é o contrário, né? A foto aqui mostra alimentos que são, na maioria das vezes, ultraprocessados, eles têm muito mais calorias e poucos nutrientes por vez. Então, é muito fácil de consumir uma quantidade grande de calorias. Até porque são super palatáveis. Exatamente. São aqueles portáteis, aquele que é pronto para consumo, que você não precisa ficar 40 minutos cozinhando na panela de pressão, que nem é o feijão. É o tipo da sociedade, né, que a gente foi se tornando, acabou entrando muito mais alimentos como eu acho que né? eu traria aqui, Paula, para complementar, porque esse assunto é realmente, sabe que eu gosto, né? Mas eu gosto porque tem um fundamento de eu gostar. Eu acho que ele é a base da nossa compreensão sobre nutrição em si. Quando você pega o alimento vegetal, qualquer um deles, vamos pegar as leguminosas, os cereais, as frutas, as verduras, os legumes. Basicamente, esses alimentos têm uma proporção de água muito alta. Estou falando do alimento pronto para consumo, né? Ninguém come feijão cru, nem arroz. Então, a gente vai preparar esses alimentos e a forma com que a gente consome, ele traz, por peso, uma quantidade mais alta de água e de fibras, né? Porque fibra também é algo exclusivo dos alimentos vegetais, que é a parte estrutural das plantas, né? Não tem fibras nos alimentos de origem animal. Então, você imagina que por volume, você tem bastante água e bastante fibras, que são nutrientes que não têm calorias. E junto com isso, né, essa diversidade, ou seja, a natureza é tão perfeita, 4 bilhões de anos de evolução, vamos respeitar, né? A gente tem grupos alimentares, tipo cereais variados, leguminosas, frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, cogumelos e ervas. Todos esses alimentos, peculiarmente, têm pacotes de nutrientes diferenciados, né, que estão juntos, fazem parte deles. Então, onde eu quero chegar? Se você baseia a sua alimentação numa alimentação mista, que é o que a gente deveria fazer, tendo esses grupos alimentares no nosso dia a dia, né, 100% vegetal, a gente tem um volume muito grande de comida, pelo fato de que a gente tem bastante água,
só que tem baixa densidade calórica e com essa entrega nutricional tão alta. E essa isso que você está falando se complementa com essa foto aqui, ó. Vocês É podem isso. ver na linha dos alimentos com mais densidade calórica, ou seja, aqueles que são mais calóricos, são os alimentos processados e são os alimentos de origem animal. Exato. Então, mesmo quem segue uma alimentação onívora tem que ter esse balanço entre alimentos de alta densidade calórica com alimentos de baixa densidade calórica, que são justamente os alimentos que têm mais nutrientes, ou seja, maior densidade nutricional. E a questão da densidade calórica também, quando a gente fala do alimento de origem animal aqui, gente, a gente está falando de carnes, ovos e lácteos, né? Basicamente, esses alimentos, eles são proteínas com gorduras. Eles não têm fibras e têm baixo teor de água, tirando o leite, com exceção aqui. Tá? E o que acontece? Quando você aplica, para deixá-los próximos a como a gente se alimenta deles, eles desidratam. Você pega 1 quilo de carne, vai grelhar ali na panela, você vai fazer 700, 650 gramas de carne, de bife, vamos dizer assim. Tá? Quando você vai fazer um queijo, você tira o quê? A água. E aí você concentra o quê? Principalmente a gordura. Até o tal do queijinho branco, que todo mundo acha que é o queijo magro, né? Se você tirar a água dele, 70% do peso seco dele é gordura. E gordura a gente sabe, cada grama de gordura tem 9 calorias. E cada grama de carboidrato e proteína tem 4 calorias. Então você condensa muito calorias através do consumo. Então, por isso que aqui entra uma questão muito importante. Quando a gente faz essa transição para tirar o alimento de origem animal e comer 100% vegetal, a maioria das pessoas erram exatamente na densidade calórica. Por quê? Se ela não precisar emagrecer, está lá dentro do seu peso. E ela simplesmente tira o bife e colocar um pouquinho mais de feijão ali, esse pouquinho não é o suficiente pelo volume da carne. A carne tinha muito mais calorias em aquele pedacinho do prato. Para eu compensar essas calorias comendo mais arroz e feijão, tem que colocar bem mais arroz e feijão. O que a gente gosta, porque a gente gosta de comer bastante. Mas quando você tem esse receio e esse medo, você acaba fazendo uma alimentação que não bate suas metas calóricas. Fica restritiva, né? Fica restritiva. Eu fiquei com fome. Fiquei São fraco. ajustes muito finos, né? É. E é isso, às vezes aumentar o volume do prato, né? E aqui em questão de volume é essa figura aqui, ó, para vocês, ó. O que são 2.000 calorias de copinhos de morango e o que são 2.000 calorias no estômago de 2 copinhos de sorvete de morango? Então tem até essa frase do Michael Greger, que não saiu ali em cima, acho que no slide, deve estar cortado, que ele fala assim, na matemática uma caloria é uma caloria em qualquer lugar, né? Mas na vida real isso não é verdade. Então, assim, dá para a gente entender que o grau de saciedade que uma alimentação mais vegetal gera tem um impacto muito grande. Quem é que conseguiria comer 2.000 calorias de morango numa tacada só? Agora, 2 potinhos de sorvete de morango? Até 4, né? Super, 2.000 calorias. E é isso que a gente está falando. Enquanto a gente estiver fazendo escolhas que não tenham um equilíbrio, a gente vai acabar tendo muito mais facilidade de chegar mais perto dessas doenças, que é justamente o que a gente está querendo evitar. E a gente não... isso é só para a gente... saiu ali, ó. A frase do Michael Greger, que é um grande médico estudioso lá dos Estados Unidos, né? A lei que a gente teve a oportunidade de assisti-lo dando palestra, falando um pouco sobre isso, né? Como é esse emagrecimento inteligente. Então, o que a gente quer dizer assim? Que consumir alimentos com menor densidade calórica, ou seja, menos calorias, pode ser mais vantajoso para a perda de peso sustentável em comparação com a redução do tamanho de porção. Por que o paciente gosta muito de fazer um processo de emagrecimento numa alimentação plant-based, vegetal, vegetariana, vegana? Porque ele come volume, o prato sempre está cheio em todas as refeições. Se ele faz uma dieta onívora, vai e concentra esses alimentos, como a Lê falou, né, um pedaço de carne, um pouquinho de arroz, um pouquinho de legumes, ele termina aquela refeição... Triste. Insatisfeito, é um prato que não completa. Agora, se você faz um prato de mais ou menos 400 calorias só de alimentos de origem vegetal, você vai ter aí 600, 700 gramas de comida. E isso, para o processo de emagrecimento, para quem já sempre fez dietas restritivas para emagrecer, é um super ganho. A pessoa fica satisfeita. Não é à toa que nos estudos de intervenção, a gente vê que eles sempre fazem essa pesquisa, né? Como é que você se sentiu seguindo a alimentação durante o período do estudo? Para mim foi tudo normal, não passei fome. E olha só que interessante, esse estudo aqui mostra exatamente isso. Eles fizeram
Na Nova Zelândia, 2 grupos pegaram pessoas com algum tipo de risco de doença, seja diabetes, seja doença cardiovascular, hipertensão, algum tipo de dislipidemia. E um grupo seguiu uma dieta vegetal, minimamente processada, como eu falei para vocês. Eles não tinham nenhum tipo de restrição calórica. Eles podiam comer à vontade. É isso que eu ia falar, né? que tem alguns estudos muito curiosos. É esse aí. Que não fica contando calorias, assim, come à vontade desde que seja vegetal e integral. Exato. E você só evita, então, os alimentos de origem animal, aquela orientação básica. E aí que interessante, eles não acompanharam só durante 2, 3 meses. Não, eles fizeram um acompanhamento longo para saber como essas pessoas vinham emagrecendo. E durante 6 meses fizeram uma avaliação dessas pessoas e no final de 1 ano fizeram a avaliação de novo. A média aí de perda total de peso foi mais ou menos 10 a 11 quilos, que é muito parecido em intervenções com outros tipos de dieta que regulam as porções. Então, muitas vezes, quem é profissional da saúde, a gente fala assim, o paciente ele tem que ter a possibilidade de saber que ele tem isso como também uma ferramenta de intervenção para o processo dele. E que isso pode resultar, sim, em uma mudança significativa do tipo, eu fiquei tão bem, né, dessa forma que eu vou continuar assim. Exatamente. E você constrói hábitos. Vocês concordam que quando você se propõe a uma dieta restritiva, restritiva em termos de comer pouco, e muitas vezes cortar determinados alimentos que você tem uma afetuosidade importante, você entende isso como prazo de validade, você não quer isso para sempre, para a sua vida, né? Então, quando você muda padrão alimentar, em que você deixa essa pessoa livre para se alimentar, e ela começa a ter prazer em se alimentar dessa forma, pelo volume, pela diversidade, pelos sabores novos que ela descobre, pela adaptação do paladar em cima disso, para ela conquista um peso estável e ela tem tantos benefícios e ela não tem esse lado emocional da restrição que bate forte pós, conquistar esse efeito, que ela se mantém dentro disso. E eu vejo, né, Paulinha, que aqui, né, a gente abriu essa aula para quem chegou, né, depois, a gente está falando aqui que nós, da Sociedade Vegetariana Brasileira, sempre encomendamos pesquisas de consumo e no final do ano passado a gente encomendou pela Datafolha uma pesquisa para entender os hábitos do consumidor brasileiro com relação à alimentação à base de vegetais ou então a alimentação se eles querem deixar de comer. E a gente chegou num dado que achamos bastante interessante, que as pessoas se propõem a reduzir o consumo de alimentos de origem animal e a gente perguntou para as pessoas, você quer reduzir? Quero. Por quê? 74% das pessoas que querem reduzir, estão reduzindo o consumo de carne, estão fazendo pela própria saúde, né? Isso, né, por isso que motivou essa aula aqui, a gente fazer esse papo, mas é algo que lá atrás a gente morria de medo de deixar de comer carne, queria deixar de comer carne por causa dos bichinhos, por causa disso, aquilo, tem um monte de ambientalista aí que quer ser coerente e reduzir na raiz seus impactos ambientais individuais, para isso precisa deixar de comer carne. E assim, você vê que lá atrás todo mundo tinha medo de deixar de comer carne, com medo de faltar nutrientes, com medo de ficar fraco, com medo de ficar anêmico, faltar proteína, e blá blá. E aí, você vê um dado desse atuar em 2025, em que as pessoas estão, contrariamente a isso, deixando de comer carne, exatamente porque querem melhorar a saúde. E aí a Paulinha trouxe aqui, está trazendo diversos estudos longitudinais, até de intervenção, que comprovam que essas pessoas, mesmo talvez não tendo acesso a esses estudos, elas estão indo num caminho muito ancorado na ciência, em que a retirada parcial e integral dos alimentos de origem animal, né, investindo em alimentação à base de vegetal, traz gigantes benefícios à saúde, principalmente na prevenção das principais doenças crônicas não transmissíveis, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, alguns tipos de câncer, que são as maiores causas de morte no mundo, né? Isso. E aí, quando a gente falou ali, né, desses alimentos de origem vegetal e esse impacto que pode ter possível no emagrecimento, justamente porque é uma coisa mais fácil de ser feita, aqui eu mostro para vocês o efeito dos polifenóis, que são justamente esses fitoquímicos todos que a gente está falando aqui, em relação ao processo inflamatório, que é base, a inflamação é um processo base de qualquer doença crônica, né? Então, a gente está pensando aqui que consumir mais alimentos vegetais é dar acesso a esse organismo, um potente
é combatente ao excesso de radicais livres, que é aquilo que de fato causa mal no nosso corpo. E quem faz isso muito bem são esses polifenóis presentes nos alimentos de origem vegetal. E só para vocês terem ideia, ele é capaz de impactar mais de 400 genes inflamatórios, que é isso que a gente chama de epigenética, né? O que a gente está fazendo agora na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, está impactando nossos genes, que é o que a gente já nasce. Então, ou seja, genética não é destino, mas o que você está fazendo agora com a sua alimentação é o que vai impactar. E aqui, ó, eu estou adiantando umas coisinhas porque não ia dar tempo, mas eu queria mostrar para vocês também o impacto disso em estudos. Então, tem estudo, Paulo, mostrando que uma alimentação mais vegetal gera no organismo dessa pessoa menos inflamação? Sim. E como é que a gente mede isso? Através de marcadores inflamatórios, como IL-6, IL-10, PCR. Então a gente consegue ver nos estudos, eles medem isso nas pessoas que seguem essa alimentação mais vegetal e conseguem de fato perceber que a gente tem resultados robustos em quanto mais vegetal a dieta é, menos inflamado está esse corpo. Se eu tenho menos inflamação, eu tenho menos chance de desenvolver essas doenças crônicas ao longo da vida. É uma matemática muito fácil. E outro motivo pelo qual é muito importante a gente analisar e pensar, né, na dieta vegetariana ou o maior consumo de vegetais, a gente entender como a saciedade é importante para esse processo, né? A gente está falando de emagrecimento aqui também como uma dessas ferramentas. Então, dá uma olhada nessa figura. Quando a gente consome fibras, ainda bem que a gente não faz a digestão, porque lá no nosso intestino a gente vai ter bactérias que são capazes de fermentar essas fibras. E elas produzem substâncias que a gente chama ácidos graxos de cadeia curta. Eles vão se ligar lá no nosso intestino, como vocês veem aí na figura, lá nas células enteroendócrinas. E a gente vai, a partir disso, começar a produzir alguns hormônios de saciedade. Sabe o tema que está mais em alta no momento de emagrecimento? As canetinhas. As canetas emagrecedoras. Vocês sabiam que são as fibras que estimulam a nossa produção de GLP-1 naturalmente? Quem sabia disso? Levanta a mão. Ou seja, quanto mais fibras na minha alimentação, mais eu produzo GLP-1. GLP-1 ajuda na minha regulação de glicose, porque aumenta a insulina e suprime o glucagon, que é o hormônio da fome. E aqui, ó, olha que interessante, outros hormônios trabalhando também na saciedade, tanto no cérebro, porque isso é um local muito importante, né, para a gente entender que estar saciado, que é próprio através do GLP-1 e de outros hormônios como a leptina e o peptídeo YY. Então a gente vai ter a atuação deles tanto no cérebro quanto no nosso sistema gastrointestinal. E por fim, a GLP-2, que é um outro tipo de hormônio, também tem uma potente ação na nossa barreira intestinal, que ou seja, de prevenção de inflamação. Então as fibras, se a gente fosse enumerar, ó, esse estudo mostra que a adição de 14 gramas por dia de fibra está associada à diminuição de 10% da ingestão total de energia. Se todo mundo reduzir 10% por dia da sua ingestão calórica, você consegue emagrecer aí uns 2 quilos por mês tranquilamente. Então pensa comigo, a ingestão, qual é a recomendação de fibras para todo mundo? 25 gramas. Sabe quanto o brasileiro come? Nem 10. Nem 10. E quanto um vegano come? 50. Que tem que tomar cuidado para não exagerar. Ele rumina. Né? A gente tem que tomar cuidado para não exagerar no consumo do que esse problema. E esse é o lance. De novo, como é que a gente faz isso se a gente não tiver espaço nas refeições para colocar mais alimentos de origem vegetal? Se eu estou ocupando ali a maior parte da minha ingestão calórica e de saciedade com alimentos de origem animal, eu não vou conseguir aumentar essa quantidade. Como eu disse, as fibras, elas geram saciedade, é uma coisa física de trânsito intestinal, mas elas também têm uma atuação muito importante no nosso intestino. E esses mesmo ácidos graxos que a gente estava falando aqui, um deles se chama butirato, o que hoje intestino é uma das coisas mais estudadas, né, no mundo, mas a gente tem o efeito do butirato na prevenção do câncer, a gente tem efeito anti-inflamatório porque inibe as vias cascatas de inflamação, INF-kappa-B, mTOR, a gente tem efeitos anti-obesidade porque esse butirato ele também tem uma ação na regulação lá das nossas mitocôndrias,
no que a gente chama de PGC1-alfa. Ele é o regulador da biogênese mitocondrial, ou seja, é o que faz o nosso corpo gerar essa termogênese e conseguir, de fato, emagrecer. Tem efeito neuroprotetor, ou seja, mais produção de BDNF, que é um fator neuroprotetor do cérebro, e também tem efeito na nossa imunidade. Não é à toa que um intestino muito saudável tem uma saúde completa. Né? Mas me fala uma coisa. Você está falando que a tendência é estudar intestino. Falando de paradoxos aqui, mas por que agora está na moda a dieta carnívora que tira 100% a fibra? E os polifenóis? É porque o ser humano tem dessas, né? Olha esse estudo, a gente adora esse estudo aqui, que é da Ana Carolina Franco de Moraes, que foi feita com população brasileira. E viu que quem tinha um perfil mais inflamatório intestinal estava ligada a uma alimentação também mais de origem animal, que favorece também o aparecimento de inflamação sistêmica, resistência insulínica, que está naturalmente mais associada a uma piora do perfil cardiometabólico dessas pessoas, ou seja, mais você vai pegar o exame, nossa, está com uma PCR alta, está com colesterol alterado, está ali com a hemoglobina glicada mais alta, então o intestino tem muita relação com isso. Então, a gente consegue perceber o efeito de uma alimentação mais vegetal, porque tem um estudo antiguíssimo publicado na Nature, que é uma das revistas de mais impacto, né? 5 dias de uma dieta vegetal já alterou a microbiota intestinal. Até porque a meia-vida de uma bactéria é 48 horas. Exatamente. Então, ou seja, o que ela viveu muito é muito rápido. O que ela viveu, ela já passou a genética para frente com os filhinhos dela. E você consegue fazer... Esse é o lado positivo de você fazer mudanças alimentares, né? É rápido, quando né, a gente melhor. faz pro bem, né? Também é o Exato. lado negativo de quando a gente faz pro mal. Exato. Paulinha, olha lá, ó, tempo esgotado. Tempo esgotado. Meu Deus. Mas eu sabia, né? A gente junto aqui não ia dar tempo de ver tudo. Esse outro estudo, só para finalizar aqui com vocês, publicado na Nature, que mostrou, Paula, mas não dá para emagrecer também com dieta low carb? Não dá para emagrecer, né, com outros tipos de dieta? E foi interessante que eles fizeram, né, termos de rigor metodológico muito grande, mas que colocaram as pessoas, né, ela segue uma dieta low carb durante 14 dias, depois ela faz uma pausa e depois ela segue uma dieta baixa em carboidratos. Low carb, baixa em carboidratos, depois segue uma baixa em gordura, que é totalmente vegetal. E o mais interessante é que quando você vê o gráfico aqui, ó, vou mostrar para vocês, você fala assim, nossa, Paula, mas quem seguiu a dieta low carb perdeu mais peso, mais rápido nesses 14 dias. Então não é mais interessante? Só que aí você vai analisar do que essa pessoa perdeu peso. A Lê tinha falado isso na palestra anterior, né? Perdeu água e músculo, amor. E exatamente, a gente tem que estar atento a isso, porque a balança não nos mostra esses valores. Então, se eu perder massa livre de gordura, é esse o impacto que a gente quer? Ou você quer um emagrecimento duradouro ou você quer só um número na balança? Né? Então, essa é a grande diferença. Quando a gente mostra isso para os pacientes, e eles falam assim, tá bom, eu não vou ter uma descendência tão grande em um mês, em 30 dias, mas além de eu conseguir manter isso por mais tempo, porque eu estou sempre saciado, eu estou melhorando meus parâmetros de saúde, isso não é transitório, isso já tem estudos mostrando de que os benefícios iniciais de uma dieta vegetariana são longevos, ou seja, eu consigo manter ao longo do tempo, que é diferente muitas vezes do que uma dieta baixa em carboidratos, que não tem tantos fitoquímicos. Eu lembrei agora, se vocês viram a mídia, o Ozempic Face. Vocês viram isso? Que pessoas que estão usando as canetas, né, os análogos de GLP-1, elas têm, e não comem, porque normalmente você tem uma inapetência, um enjoo e tudo mais, você come muito pouco, né, que vamos pensar aqui caloricamente, normalmente você não come, e aí você perde tanto peso, mas se você olhar esse peso, uma grande parte desse peso é água e é inclusive estrutura muscular. Isso faz até literalmente a cara cair, né? Você fica meio bulldog assim. É o Ozempic Face, você vê que você vai perdendo estrutura muscular, estrutura de sustentação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E aqui, já chegando no final, porque já estão dizendo aqui que a gente precisa correr. Não, deixa eu só mostrar para eles. Em relação a doenças coronarianas, olha só o que a gente tem de estudo. 40% menos risco de doença cardíaca seguindo uma dieta vegana, 29% menor o risco de AVC. Lembrando que essa é a doença que mais mata no mundo. Número 1, tá? Então a gente tem uma ferramenta na mão.
Em relação aqui a uma dieta plant-based, apresentou 20% menor risco de desenvolver câncer coloretal, que é um dos tipos de câncer também, né, seguido do primeiro motivo, né, próstata para homens e mama para mulheres, é o segundo tipo de câncer que mais afeta para ambos. As demências, né, a gente tem um número, como a população mais longeva, o número de demências exponencial, cada vez mais aumentando. E a gente tem estudos com uma dieta que foi projetada para isso, que chama dieta Mind, que é um tipo de uma alimentação vegetal. Quanto mais adesão os pacientes têm a uma dieta Mind, que é uma dieta vegetal na sua essência, menos risco de desenvolver Alzheimer e outras demências também, que é uma grande preocupação, né, do que a gente chega. E tudo isso que se estuda em dieta Mind é reproduzível em vários locais do mundo. Então a gente pode reproduzir a nossa dieta Mind brasileira aqui também. E impacto dos polifenóis na prevenção dessas doenças neurodegenerativas. Então a gente realmente entende que os alimentos de origem vegetal, e não só a exclusão dos alimentos de origem animal, tem um impacto muito grande. Por isso que a gente tem essa prevenção, tanto de efeitos diretos, né, quanto de efeitos indiretos. Aí a gente está falando de efeitos diretos de reduzir a neuroinflamação, de reduzir a neurosenescência, e de efeitos indiretos, que é tudo isso que a gente falou agora. Como uma pessoa que passa ao longo da vida dela todinho tendo menos impacto, menos inflamação, melhores aspectos de saúde, como é que ela vai desenvolver essas doenças lá no futuro? Então, a nossa prevenção para doenças neurodegenerativas começa hoje, tá? Que dieta vegetariana estou falando? Dieta vegetariana saudável. É a Whole Food Plant-Based. Não adianta seguir uma alimentação vegetariana não saudável, que eu não vou ter esse mesmo impacto que eu mostrei aqui para vocês. Então, carboidratos refinados, gordura saturada adicionada nos alimentos, adoçantes artificiais, nada disso vai ter esse impacto que a gente está falando aqui. Tá? Então eu deixo essa pergunta para vocês, né? A sua alimentação consegue ser, ao mesmo tempo, saudável, ética e amigo do ambiente? É isso. Muito obrigada, pessoal.